Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, antes de corrigir atividades sobre hidrocarbonetos aromáticos, nós vamos fazer uma revisão, tá? Então, os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem anéis benzênicos. Os anéis benzênicos são essas estruturas aqui, que pode ser representado desta forma ou desta forma. Observem que ele é formado por 6 átomos de carbono, que formam uma estrutura representada por um hexágono, onde nós temos um carbono em cada vértice. Há um hidrogênio ligado a cada carbono, então são 6 átomos de hidrogênio. E nós temos 3 duplas alternadas por simples ligação. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá? Essas duplas, nessa cadeia, são representadas com esse traço aqui dentro, como vocês já tinham visto em outras cadeias anteriormente. E nesta cadeia, as duplas ligações são representadas por um círculo, porque elas se movimentam, elas não são fixas. Então, daqui essa dupla vem para cá e quando ela vem para cá, ela empurra esta dupla para o próximo segmento, para a próxima ligação. Então, essas duplas, elas se movimentam de forma bastante dinâmica, elas não ficam paradas. A fórmula molecular do hidrocarboneto aromático é C6H6. Lembrando que o hidrocarboneto aromático recebe o nome de benzeno. São uma família tão numerosa, os compostos aromáticos, que é impossível representá-las por uma única fórmula geral. Há uma área dentro da química orgânica que estuda apenas os compostos aromáticos, que é a química dos aromáticos. A nomenclatura. A nomenclatura a gente vai destacar, começando com os aromáticos, com mais uma ramificação. Quando a gente não tem nenhuma ramificação, a gente chama essa estrutura de benzeno. Quando aparece a ramificação, uma só, nós não precisamos numerar, porque é uma só. Aí a gente coloca o nome da ramificação e benzeno. Lembrando que o metilbenzeno recebe o nome de tolueno. Agora, quando a cadeia orgânica apresenta 1, 2, 3, mais de 2 ramificações, nós temos que numerar. E como que a gente numera? Nós vamos numerar da mais simples, a numeração deve ser a partir da ramificação mais simples, para a mais complexa. Então, nós vamos numerar de uma forma que os números sejam os menores possíveis. Então, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Professora, por que eu não comecei aqui? Porque se eu começasse aqui, seria 1, 3 para o metil, 1, 2, 3, 1, 3 para o metil. Mas 4, 5, 6 seria 6 para o etil, Então, aqui ficaria 1, 3 dimetil, 4 etil, benzeno, certo? E como ficaria esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, vou pôr aqui, ó, aqui do lado. 1, 2, dimetil, 3, etil, benzeno. Agora, na página 62 do livro, nós vamos falar, e no caso de 2 ramificações ligadas ao anel aromático, como que eu faço para indicar? A nomenclatura. Nós temos uma nomenclatura especial, tá bom? Aqui eu tenho os prefixos orto, meta e para. Orto é um prefixo que indica a posição 1, 2, meta a posição 1, 3 e para a posição 1, 4. Muita calma nesta hora, eu já vou explicar. Então, vamos pegar esse exemplo aqui? Eu vou numerar, olha só. Tem 2 ramificações, vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que aqui eu tenho as ramificações. Elas são as 2 do tipo metil. Ambas do tipo metil,
E nessas duas ramificações, posição 1, 2, eu vou chamar a posição 1, 2, no caso do benzeno, de orto. Então, ficaria assim, ó, orto dimetil benzeno. Toda vez que aparecer esse orto, subentende-se a posição 1, 2. Professor, e se eu quiser colocar a posição 1, 2 dimetil benzeno? Posso? Pode. Mas aí, quando aparecer ortodimetilbenzeno, eu quero que você saiba o que é. Eu posso também substituir esse prefixo orto pelo O. Então, fica O dimetil benzeno, tá bom? Então, O dimetilbenzeno. E também pode aparecer um outro nome. O dimetilbenzeno chama-se xileno. Então, quando eu falar sobre O xileno, é que xileno é o dimetilbenzeno. Tá joia? Aqui, esse de baixo, vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o metil na posição 1 e aqui eu tenho o metil na posição 3. A posição 1, 3, ela é chamada de meta. Meta dimetil benzeno. Meta dimetil benzeno. Ah, professora, e se ao invés de meta eu quisesse mesmo escrever 1, 3 dimetil benzeno? Eu poderia? Sim, poderia sim. Aqui, o meta também pode aparecer como M. M dimetil benzeno, certo? E como eu já falei que o dimetilbenzeno é xileno, esse aqui também poderia receber o nome de M xileno, tá? E esse aqui, ó, como ficaria? Vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A posição 1 e a posição 4 é chamado de para. Então, para é a posição 1, 4. Esse aqui, ramificação metil, essa aqui é a ramificação metil. Então, é para dimetil benzeno ou 1,4 dimetil benzeno ou P dimetil benzeno. E como a gente já falou que o dimetil é xileno, também pode receber o nome de P xileno. Bom, nós temos o anel aromático formando ramificações. O fenil, por exemplo, ele é derivado do benzeno. Observe que aqui eu tenho o anel aromático que perdeu um hidrogênio. Quando ele perde um hidrogênio, ele fica com essa valência dele aqui livre. E aí ele recebe o nome de fenil, lembrando que ele é derivado do benzeno, certo? Observem que aqui eu tinha um CH3 ligado ao anel aromático, metilbenzeno. Aí esse CH3 perdeu um hidrogênio e ficou com essa valência livre. Essa valência livre forma uma ramificação chamada de benzil, que é derivada do tolueno. Isso é muito importante guardar, certo? Observem que o tolueno é o anel aromático com o metil ligado a ele. Quando algum outro hidrogênio sai
quando algum outro hidrogênio sai, que não seja da ramificação, vai formar uma ramificação chamada de toluíl. Observem que interessante, tá? Aqui eu tenho CH3 na posição 1 e a valência livre na posição 2. Então, o nome dessa ramificação seria ortotoluíl. Aqui eu tenho a ramificação CH3, o metil na posição 1, e na posição 3 eu tenho a valência livre, que forma essa estrutura, uma ramificação. Como é a posição 1, 3, aqui eu tenho a ramificação metatoluíl. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho CH3 na posição 1 e eu tenho a valência livre desta ramificação no carbono de número 4, formando então o paratoluíl. Bom, observem que aqui eu tenho 3 ramificações do tipo fenil ligado a uma cadeia. Essa cadeia aqui, o carbono, ele é considerado a cadeia principal, certo? Então, vou destacar aqui o nosso carbono como cadeia principal. E aqui, então, eu tenho 3 ramificações ligado a ele. Como fica o nome dessa cadeia? Trifenilmetano. Esse aqui é o trifenilmetano. E essa aqui, observa que eu tenho 2 radicais do tipo fenil, uma ligada no carbono 1 e a outra ligada no carbono 2. Então, nós temos aqui, ó, 1,2 de feniletano. Lembrando que o etano, deixa eu destacar ele aqui, ó. Ele é a nossa cadeia principal. E essa cadeia aqui, ó, vamos dar um nome a ela? Lembrando que a cadeia principal aqui é essa que contém o maior número de átomos de carbono seguido, que contém a insaturação, né? Vou até mostrar aqui a insaturação, que é a dupla ligação. E nós vamos pôr os nomes nas ramificações, tá? Esse aqui é o metil, esse aqui é o metil e esse aqui, ó, é o fenil. E agora, nós vamos numerar a cadeia. Lembrem-se, nós numeramos a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos começar a pôr o nome aí. Nós temos 4-fenil, ó, 4-fenil. Começando pela letra F, né?